fãs, bem-vindos a Tudo Sobre Beto, que você encontra informações, curiosidades, novidades, tudo relacionado ao Beto Carreiro World e, claro, o nosso eterno Beto Carreiro. Então já se inscreve no canal e deixa o seu like, por favor, a gente quer chegar aí nos 1000 inscritos, então se inscrever vai fazer muita diferença pra gente, tá? Então se inscreve. Hoje a gente veio falar sobre o último episódio, não é uma série, né? Então não é um episódio. A gente veio falar a última parte ali do nosso especial sobre o Itaú Parque, o famoso parque argentino que a gente já falou diversas vezes aqui no canal. Isso porque ele é muito importante também para a história do próprio Beto Carreiro World, já que muitas atrações vieram do Itaú Parque após o fechamento do parque na Argentina. E são atrações que fazem parte do cartão postal do Beto Carreiro World, como a Star Mountain, por exemplo, Trem Fantasma, enfim, né, teleférico, enfim. Então se você não assistiu a parte 1, tá aqui no card, assiste ali pra você poder entender também do que a gente tá falando, que a gente vai falar, pegar o finalzinho do parque ali, o que aconteceu depois do fechamento. Então bora pra vinheta. Infelizmente, o parque não acompanhava a dedicação ali, a reputação, né, do parque não acompanhava a questão da dedicação dos donos. Isso porque, né, muitos acidentes aconteceram. Em 1978, o Trem Fantasma pegou fogo, então eles tiveram, não sobrou nada, basicamente. Em 1980... em 1989, perdão. Quase 10 anos depois, outro incêndio aconteceu na Super Monza. Ela ainda conseguiu ser recuperada um tempo depois, mas teve esse incidente. E o Labirinto do Terror, que a gente falou também no vídeo passado. Todas essas atrações que eu tô falando o nome, a gente já falou no vídeo passado. Por isso que é importante vocês já terem assistido. Mas o Labirinto do Terror também pegou fogo e infelizmente esse não teve o que fazer. Depois de vários incidentes e incidentes, né, incêndios que iam acontecendo, o parque no dia 29 de julho de 1990, na atração Mother Thorn, uma das gôndolas quebrou e a vítima de 15 anos, a Roxana Célia, e a sua amiga Karina sofreram um acidente. A Roxana infelizmente faleceu na hora. A Roxana teve ferimentos graves, mas conseguiu sobreviver. O parque naquele momento foi obrigado a fechar por um tempo, né, até que fosse ali feito todas as investigações. Na época que aconteceu o acidente no Hopi Hari, isso também aconteceu. É normal que isso aconteça, porque eles precisam averiguar o que aconteceu. E daí com visitantes ali com o parque aberto, isso é ruim, atrapalha as investigações. Então o parque foi ordenado a ser fechado. Só que 4 meses depois, em novembro, o prefeito Carlos alguma coisa, o prefeito de Buenos Aires, ordenou o fechamento definitivo do Itaú Parque. E as atrações começaram a ser desmontadas e mandadas para outros parques. No Brasil, no Uruguai e até mesmo dentro da própria Argentina, como a gente já falou, o Argent Park recebeu. E no caso do Beto Carreiro, a gente recebeu também uma porrada de atração, que foi a Corkscrew, né, que veio ser a nossa Star Mountain, o Trem Fantasma, Teleférico, Paratower, Barco Pirata, Simulador Gradiente, Xícaras Malucas, Baby Elefante, Wolfpack Quinto, e a estrutura ali do Palácio dos Sorvetes também veio do Itaú Parque. Então 10 coisas até que eu contei, se eu não tiver esquecido nenhuma. Depois do fechamento do parque, começou ali os boatos sobre as lendas envolvendo o Itaú Parque, claro. Isso porque antes de existir o Itaú Parque, ali era um parque japonês e esse parque foi assim, acabado por conta de incêndios também que aconteciam ali. Teve um ano que teve uma feirinha italiana, isso antes do Itaú Parque existir, e essa feirinha teve uma descarga elétrica lá e matou também um turista, inclusive brasileiro. Então assim, já aconteciam acidentes graves no Itaú Parque por um tempo, e depois o Itaú Parque também teve esses acidentes. Então assim, diziam-se que aquele terreno era amaldiçoado por bruxas e feiticeiros, assim, que amaldiçoaram aquele terreno a pedido de outras pessoas, muito provavelmente por conta ali de inveja de outras pessoas, enfim. E também tem relatos até mesmo das atrações sendo ali acontecimentos bizarros, o pessoal conta, até mesmo das atrações depois que elas foram desmontadas e armazenadas nos galpões. Talvez o relato mais chocante e próximo, verídico assim, seja de um funcionário do Argent Park que fazia manutenção na Super 8 em 2007, que era uma atração que veio do Itaú Park e foi pro Argent Park, e acabou na morte desse funcionário, porque sem energia, de forma... nenhuma lei da física explica o que aconteceu com um carrinho dessa, acho que era uma montanha-russa, que
bateu nesse funcionário, se soltou, percorreu e foi com tudo, né, em direção a esse funcionário que morreu. Isso talvez seja o mais verídico, porque você encontra esses relatos nos jornais locais da época. Inclusive também tem alguns murmurinhos ali nos bastidores, até mesmo do Beto Carreiro World, sobre situações bizarras que aconteceram com atrações que vieram do Itaú Park, tá? Assim, umas lindinhas ali, né? Bom, gostaria de saber, tell me, né? Um tempo depois que o parque fechou, ficou ali sem dúvida o que faria com o terreno do Itaú Park, né? Por muito tempo aquele terreno ficou abandonado, cogitaram construir hotéis, fazer residências, enfim. Hoje é o Parque Carlos Tais, que está lá e funciona até hoje, né? Eles reaproveitaram aquele terreno. Não sei, será que continua os incidentes? Isso não me passaram aqui no meu ponto. O Itaú Park também tinha um segundo parque, que era o Itaú Park Mar del Plata, e bombava também na alta temporada, isso porque a pessoa já estava ali nas férias de verão, curtindo uma prainha, e já aproveitava também para curtir, né, o parque. Mas infelizmente, também logo depois do acidente e fechamento temporário do Itaú Park de Buenos Aires, esse Mar del Plata também começou sua reputação a ser ruinada e infelizmente fechou ali também por volta de 1990, sendo que ele tinha aberto em 1970, acho que uns 10 anos depois que o Itaú Park de Buenos Aires abriu. Mas diferente do Parque de Buenos Aires, o Mar del Plata não foi desmontado, ele ficou lá abandonado por muito tempo. Várias das atrações não conseguiram nem ser recuperadas, outras conseguiram ser recuperadas sim e foram parar aí em outros parques. No caso do acidente, né, que culminou na morte da jovem, o juiz também colocou ali em xeque a questão da prefeitura de Buenos Aires não ter feito ali o acompanhamento, também visitas técnicas com profissionais da área, com engenheiros, para averiguar se o parque estava mesmo seguindo todos os protocolos de segurança das atrações ou não, né, meio que não se importaram muito a averiguar isso, porque a prefeitura podia muito bem ver que não estavam sendo feitas manutenções, porque, né, de acordo com o histórico de incidentes, era claro que não fazia-se manutenção nas atrações, e podia muito bem caçar o alvará do parque, mas não fizeram isso, então o juiz também entendeu que foi um pouco de descuido da prefeitura. O juiz na época também entendeu o caso como homicídio e lesão grave, e por isso ordenou que até 10 dias o parque pagassem uma indenização para a família da vítima. Era isso que a gente tinha pra falar do Itaú Park. Foi um parque muito memorável, mas cheio de histórias, incidentes, acidentes, tanto é que continuam aí também as lendas envolvendo o Itaú Park, né? A geração que deu, o marco que deixou aí, não é mesmo? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer sobre o Itaú Park. Foi um parque, como eu falei, importante também para a história do Beto Carreiro World, isso porque as atrações que bombaram também por muito tempo, teleférico, como eu falei, Trem Fantasma, algumas que bombam até hoje, como Star Mount, Tigres Malucas e Baby Elefante, né? Então faz parte também da história do Beto Carreiro e é muito importante a gente conhecer também. É isso, não deixe de se inscrever. Eu queria muito também agradecer, gente, antes de eu ir embora, o Diego do Pesquisa de Parque, que ajudou a gente a fazer esse vídeo, ajudou a reunir aí as imagens, as fotos que vocês viram, tanto no primeiro vídeo quanto nesse vídeo. Então muito obrigado, amigo. Segue também o Pesquisas de Parque, também é um perfil no Instagram que fala tudo sobre os parques, tá sempre atualizando com as notícias, enfim. Então se você quer saber alguma notícia mais atualizada de algum parque, é só seguir o Pesquisa de Parque lá no Instagram também, né? E claro, seguir a gente também nas nossas redes sociais. É isso, um beijo e até semana que vem.